Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Caíque, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Uma temática que pode aparecer em redações de vários concursos, não somente da PCDF, mas também PM Bahia, um assunto que está sendo discutido com recorrência pela imprensa, nos noticiários, é um tema impactante da atualidade que está dentro do eixo população, o envelhecimento da população brasileira. Nós tivemos um aumento da expectativa de vida, consequentemente, o perfil populacional no Brasil tem mudado, que vai acarretar uma série de consequências. E é justamente isso que eu vou discutir nessa aula. Eu trouxe uma simulação com os principais tópicos dentro desse assunto, o que pode aparecer numa redação, o que você deve produzir, qual é o repertório de informações que devem ser lançados no seu texto. E além disso também, eu vou comentar algumas notícias que tratam dessa temática. O recorte é o envelhecimento populacional no Brasil, que é um novo paradigma, um novo modelo e é também um desafio. Eu separei 3 aspectos desse assunto, aspectos que tem que aparecer no seu texto. Se for a banca CESP, ela vai mostrar esses tópicos na redação. Fatores para o aumento da expectativa de vida, consequências desse aumento e políticas públicas, medidas que devem ser adotadas. Se for outra banca, nós temos aí o recorte temático, o envelhecimento populacional no Brasil, ou os desafios para o envelhecimento populacional no Brasil. A única diferença é que, ao invés de vir aqui os tópicos delimitados que você tem que produzir no seu texto, é você quem vai ter que abordar esses assuntos dentro da sua produção. Então você tem que trazer quais são os fatores, o que isso acarreta e quais são as medidas a nível de políticas públicas que devem ser adotadas. Separei 3 notícias sobre esse assunto e nós vamos analisar o conteúdo dessas notícias porque elas fornecem aqui informações que são importantes para a formação de um repertório, porque toda produção de texto da atualidade, que tem um recorte, um assunto da atualidade, ela tem que apresentar informações que estão relacionadas à realidade concreta, estão relacionadas ao cotidiano da sociedade. Então são informações que partem de uma realidade concreta, elas precisam fazer sentido no seu texto. A primeira notícia do portal G1 já traz lá no título: 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos para 2060, aponta o IBGE. O IBGE tem colocado essas pesquisas aí nos últimos anos, mostrando que nós temos um novo perfil populacional brasileiro. Se a gente voltar lá atrás, na década de 60, década de 50, nós tínhamos uma expectativa de vida que era muito abaixo dos 65 anos. Nós tínhamos aí uma expectativa que girava em torno dos 40 anos, 50 anos. Por quê? Vários fatores ocasionavam isso, como é o caso aí de doenças que não tinham cura, não tinham tratamento. Ao passar do tempo, chegando já aqui na década de 2000 e quase 2020 já, né? A gente está passando aí já para 2020, uma outra realidade. Muitas doenças passaram a ter aí tratamento. Isso vai favorecer o aumento da expectativa de vida do brasileiro. É algo que está relacionado a essa tendência. Inclusive foi divulgado bem recente agora pelo IBGE que a expectativa de vida está há mais de 76 anos, né? A gente tem aí uma expectativa que foi divulgada recentemente nessa outra matéria de 76,3 anos. Nessa primeira notícia, uma média, 1 em cada 4 brasileiros vai passar dos 65 anos. Isso aqui na década de 2060, nós teremos várias consequências por conta disso. A pesquisa foi divulgada, aponta aí a tendência do envelhecimento dos brasileiros. A partir de 2039, haverá mais pessoas idosas. Se a gente pegar uma pirâmide etária, nós temos uma base que é formada aí pelas crianças e os jovens que tem ficado cada vez mais estreita. E o topo dessa pirâmide populacional brasileira, onde está a população mais idosa, tem aumentado, ela está alargando. Logo aqui no começo da matéria, temos os dados mostrando aí que o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2%
para 25% da população. 1 em cada 4 brasileiros será idoso em 2060. É um dado muito rico para ser colocado na redação, sobretudo quando você começa a contextualizar o tema, mostrando que há projeções, dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que mostram que nós teremos uma população cada vez mais idosa. Então, antes de você trazer quais são os fatores para o aumento da expectativa de vida, você deve contextualizar o tema. Por que isso está acontecendo? De que forma isso vai acontecer? Segundo a pesquisa, a fatia de pessoas com mais de 65 anos alcançará 15% da população já em 2034 e isso vai só aumentando. Nós temos lá 20% em 2046 e em 2010 isso estava em 7,3%. Está dobrando então esse percentual. O número de idosos com mais de 65 anos vai superar o de crianças de até 14 anos, o que vai acelerar a trajetória de envelhecimento da população. Temos aqui também um infográfico mostrando uma projeção da população brasileira, justamente aquilo que eu falei para vocês em relação à pirâmide etária brasileira. Em 2010, nós tínhamos aqui uma população de 0 a 14 anos de 24,7. Quando nós chegamos aqui em outro período dessa pesquisa, em 2060, isso reduz para 14,7. Enquanto em 2010 nós tínhamos uma população que estava aí na faixa dos 65 anos, em 7,3, chegando aqui em 2060, isso aumenta para 25,50, um aumento expressivo dessa faixa etária. Aqui tem uma análise muito importante entre as consequências do envelhecimento da população. Além do inevitável aumento dos gastos com a saúde e as aposentadorias, o IBGE destaca um maior percentual de pessoas fora da idade de trabalhar e, portanto, dependentes. Nós teremos, então, em 2060, uma parcela maior da população que será dependente dos benefícios sociais, do seguro social, aposentadoria. Tanto que a reforma da Previdência está em pauta, é uma realidade, uma consequência desse aumento da expectativa de vida. Então, ao produzir o seu texto, respondendo aqui o primeiro tópico, fatores para o aumento da expectativa de vida, o que explica esse fenômeno? Tratamentos e inovações na área da medicina que permitem a cura de doenças é um dos fatores para o aumento da expectativa de vida. E um outro fator que eu destaco também é a mudança no que diz respeito aí à qualidade de vida da população. As pessoas estão buscando tratamentos, elas estão mudando também hábitos com a prática de exercícios, isso também colabora, contribui para o aumento da expectativa de vida. Consequências. A primeira nós já vimos, diz respeito às aposentadorias, à própria previdência social. Deve haver aí uma reforma, deve haver um planejamento por conta aí do aumento de benefícios a partir de 2060, a partir dessa nova realidade. Como consequência também, nós temos que ter atenção a essa população idosa. Atenção no que diz respeito à qualidade de vida urbana, a serviços de saúde. Nós entraremos inclusive aqui nessa discussão. Uma outra matéria da Agência Brasil, o Brasil tem desafio de garantir envelhecimento populacional com qualidade. Trata também do mesmo recorte de até 2060, a população com 80 anos ou mais deve aumentar. E a matéria já coloca bem no início, profissões ligadas aos cuidados com os idosos são as profissões do futuro. Comemorou-se aí recentemente o Dia Internacional do Idoso, foi instituída pela Organização das Nações Unidas para homenagear os mais velhos e também chamar a atenção para as questões que os envolvem. No Brasil, o desafio é duplo. O país que era considerado jovem vive o aumento da expectativa de vida, que está mudando esse quadro até 2060. A população com 80 anos ou mais deve somar 19 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Temos aqui mais informações também que podem incorporar isso, as políticas de acolhimento. De acordo com dados do Sistema de Assistência Social, há no Brasil 1.669 instituições de acolhimento de idosos. Muitas pessoas conhecem apenas instituições de longa permanência, conhecidas aí como asilos, popularmente. Não obstante, existem também outros modelos de funcionamento, como centros de convivência.
é algo que deve ser colocado aqui dentro das políticas públicas, o acolhimento da população idosa. Programas devem ser criados, programas já existentes devem ser ampliados, verbas públicas, mudança também na legislação, fazer cumprir o Estatuto do Idoso, é algo que entra aqui nas políticas públicas, ampliar o atendimento na rede pública de saúde, oferecendo aí atendimento médico, acompanhamento médico para essa nova realidade, essa nova população. Criação de centros especializados no atendimento aí dessa população. E por último, destacando ainda esse assunto, expectativa de vida do brasileiro cresce para 76,3 anos, matéria que saiu aí no R7. Tempo de vida dos homens aumentou de 72 para 72,8 anos e das mulheres de 79,6 para 79,9 anos. Como eu disse no início, temos aqui uma expectativa bastante expressiva, 76,3 anos. Em anos anteriores, isso não chegava nem a 50 anos, mostrando de fato essa evolução. Aqui tem dados também interessantes que podemos colocar no texto. Mostra, por exemplo, aqui a expectativa de vida por idade, né, até os 30 anos, aí 48% de expectativa de sobrevida, vai mostrando aqui por faixa etária, mortalidade infantil. Eu quero chegar aqui na Previdência Social. Segundo o IBGE, apresenta aí as expectativas, as idades exatas até 90 anos são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário. E aqui a gente tem a fala de um especialista, calcular o benefício, considera-se aí justamente esse fator. E por último, temos aqui também na matéria informações relacionadas à mortalidade infantil, que também tem diminuído a mortalidade infantil. E dentro aqui da questão da expectativa, eu ainda quero acrescentar a fecundidade. A taxa de fecundidade também está diminuindo. O que isso significa? As mulheres estão tendo menos filhos. Saiu pesquisas recentes que alguns estados brasileiros, as mulheres têm aí aproximadamente 1,5 filhos. Uma realidade muito distante daquela que a gente vivenciava na década de 60. Então, a redução de filhos também vai modificar o padrão da população brasileira. De novo, voltamos lá na pirâmide etária, onde a população jovem está diminuindo, a mão de obra, inclusive, também vai diminuir, a mão de obra ativa no mercado de trabalho. Por isso é importante pensar em políticas públicas para essa população até 2060, já que nós teremos mais pessoas chegando aí, numa expectativa de vida maior, temos que pensar também no mercado de trabalho para essas pessoas, já que as vagas para a população mais jovem, elas vão também diminuir, porque nós teremos uma população jovem menor a partir de 2060. Então temos que pensar também nessa nova realidade. Esse e outros temas impactantes estão no curso Redação Padrão, Polícia Civil do DF. Começa agora no dia 22 de dezembro. Você é o meu convidado e a minha convidada a fazer parte dessa turma de sucesso que vai atingir uma nota excelente na redação e também ter aí todas as bases necessárias para produzir uma redação padrão. No curso, os participantes recebem simulações de vários temas da atualidade e há aquele filtro, são temas que de fato podem aparecer na sua prova. Além das simulações, também orientações em relação ao repertório de informações, análise desses assuntos, bases para que você possa de fato produzir o seu texto. E além disso, algumas temáticas, os participantes vão receber redações padrão que foram elaboradas por mim com todos os itens, desde a introdução até a conclusão. Entre em contato no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo que eu te passo todas as informações. E eu te espero no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!